Este é o podcast Em Tese, do Direito e Humanidades. Hoje iremos transcrever o informativo STF número 953, que foi divulgado em 2 de outubro de 2019. Os julgados estão divididos por assunto e transcritos integralmente, exceto o julgado que trata das alegações finais dos réus delatados, em que apresentamos um resumo, com base sim no informativo, mas até porque esse julgamento foi suspenso. Na descrição do episódio está o exato minuto em que cada decisão se inicia, o que acredito ajuda bastante. Nós agora estamos em todos os lugares: YouTube, Podbean, Deezer, iTunes, Spotify e em seu agregador de preferência. Eu particularmente indico o Podbean porque nele é muito prático fazer comentários e, bem, é o que eu uso. Por favor, agradeço demais se você nos enviar comentários, sugestões, críticas, reclame mesmo, porque só com seu feedback podemos melhorar o nosso serviço. Siga-nos no Instagram, @direito.humanidades, tem também o @emteseinformativos, ou através do YouTube, que são uma plataforma boa de fazer comentários, inscrevendo-se no nosso canal. O que nós queremos apenas é que você aproveite melhor o seu tempo e mantenha-se atualizado. Em tese e em dia. Direito administrativo, repercussão geral, servidores públicos, reajuste de vencimentos e dever estatal de indenização. O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, não gera direito subjetivo à indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. Com base nessa orientação, o plenário, em conclusão de julgamento e por maioria, ao apreciar o tema 19 da repercussão geral, negou provimento a recurso extraordinário, em que discutida a existência do direito à indenização devida a servidores públicos em decorrência da desvalorização anual de seus vencimentos em face da inflação e da ausência de norma que promova o reajuste periódico do montante percebido. Informativos 630, 741 e 761. Prevaleceu o voto do ministro Roberto Barroso, o qual, em assentada anterior, afirmou não vislumbrar no artigo 37, inciso 10º da Constituição, dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, e tampouco em percentual obrigatoriamente correspondente à inflação apurada no período. A exegese do termo revisão abarca entendimento no sentido de que o dispositivo em questão exige uma avaliação anual, que pode resultar ou não em concessão de aumento. O preceito em questão deve ser interpretado em conjunto com outros dispositivos que se distanciam da lógica de reajustes automáticos e de indexação econômica. Artigos 7º da Constituição, inciso 4º e 37, inciso 13. A tese segundo a qual a adoção de índice inferior à inflação de determinado período importaria automaticamente em degradação do direito de propriedade merece temperamentos. Isso porque a indexação, embora legítima na tentativa de neutralizar o fenômeno inflacionário, tem como efeito colateral a retroalimentação deste mesmo processo de inflação. Em realidade, os reajustes devem ser condicionados às circunstâncias econômicas de cada momento. O que o artigo 37, inciso 10 da Constituição impõe é que o chefe do Poder Executivo deve se pronunciar anualmente e de forma fundamentada sobre a conveniência e a possibilidade de reajuste anual do funcionalismo.
Na sessão de 2 de outubro de 2014, o ministro Teori Zavascki, ao acompanhar divergência inaugurada pelo ministro Roberto Barroso, também negou o provimento ao recurso, no que foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber e Gilmar Mendes. Naquela oportunidade, o ministro Teori registrou que, de fato, o inciso 10º do artigo 37 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional 19, estabelece o direito dos servidores públicos à revisão anual de sua remuneração e, em contrapartida, o dever da administração pública de encaminhar, aprovar e cumprir lei específica sobre a matéria. Entretanto, a Constituição não fixa critérios ou índices a serem observados na revisão. Determina apenas que ela seja efetuada sem distinção de índices entre os beneficiados. Por isso, não há a possibilidade de se extrair do texto constitucional qualquer indicação de índice mínimo, ainda que para efetuar a manutenção real do poder aquisitivo dos servidores públicos. Portanto, não existe na Constituição nenhuma disposição que garanta a reposição anual dos índices inflacionários. De todo modo, não cabe, no caso, invocar o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, visto que a jurisprudência do STF é no sentido de que sua eventual ofensa se dá quando há redução do valor nominal dos vencimentos, mas não quando se deixa de reajustá-los para repor seu poder de compra. A pretensão deduzida no recurso extraordinário em comento acaba por transferir a ausência de lei específica de revisão de vencimentos para o domínio da responsabilidade civil do Estado. Em razão da ausência de previsão constitucional relativa a índices mínimos de revisão anual dos vencimentos, suprir essa falta por sentença equivaleria a legislar. Vencidos os ministros Marco Aurélio, relator, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski, que deram provimento ao recurso extraordinário para impor ao Estado-membro a obrigação de indenizar os autores diante do descompasso entre os reajustes, porventura implementados, e a inflação do período. Esse foi o julgamento do recurso extraordinário 565089 de São Paulo, relator original ministro Marco Aurélio, redação para o acórdão do ministro Roberto Barroso, julgado em 25 de setembro de 2019. Esse foi o julgamento paradigma para fixar a tese 19 de repercussão geral e diz respeito ao artigo 37, inciso 10º da Constituição. Vamos ver o que diz o dispositivo. Abre aspas. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. A tese fixada, então, foi a seguinte, abre aspas, o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso 10º do artigo 37 da Constituição, não gera direito subjetivo à indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. Em outras palavras, ao servidor público é assegurada uma revisão anual, sim, mas essa revisão significa avaliação e não necessariamente implica em um aumento salarial. A Constituição também não define quais os critérios a serem observados pelo Poder Executivo. No entanto, ainda que o Poder Executivo decida por não conceder um aumento ou um reajuste, deve haver uma fundamentação dos motivos pelos quais adotou essa decisão, inclusive, se caso haja um reajuste, o porquê do índice utilizado ter sido aquele. O outro julgamento realizado pelo plenário do Supremo foi o que definiu o momento da apresentação das alegações finais pela defesa dos réus colaboradores e dos réus não colaboradores.
Como a gente sabe, o julgamento durou vários dias, mas já foi definido. Falta só a definição da tese que será adotada. Então, vamos aqui só fazer um resumo, porque provavelmente o próximo informativo é que trará todas as informações detalhadas, mas pela importância do assunto, cabe aqui um resuminho que eu fiz, tendo como base as próprias palavras do informativo. O plenário iniciou o julgamento de habeas corpus, em que se discute o caráter comum ou sucessivo do prazo de alegações finais entre as defesas de acusados que celebraram acordo de colaboração premiada e as de acusados que não firmaram esse negócio jurídico processual. O paciente foi denunciado pela prática de crimes de organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na qualidade de gerente da Petrobras, ele teria recebido grande soma de dinheiro a título de vantagem indevida e, em contrapartida, teria concedido favorecimentos a empresas em contratos firmados com a estatal. O paciente foi citado nas declarações do CORREL, que celebrou acordo de colaboração premiada. A defesa aponta que, durante o interrogatório, os acusados colaboradores foram inquiridos antes e depois que foram ouvidos os corréus delatados. Contudo, encerrada a instrução, o juízo deu prazo comum a todos os acusados para a apresentação das alegações finais, não fazendo qualquer distinção entre colaborador e não colaborador. O ministro Edson Fachin, relator, denegou a ordem de habeas corpus, sendo acompanhado pelos ministros Roberto Barroso e Luiz Fux. A ministra Carmen Lúcia acompanhou o relator apenas quanto à parte dispositiva, ou seja, denegou o habeas corpus, mas por outro fundamento. O relator relembrou que o tribunal decidiu que a colaboração premiada não constitui prova em si, mas meio de obtenção de prova. Assim, eventuais afirmações feitas em alegações finais pela defesa do colaborador e não pessoalmente pelo agente não traduzem por si só carga acusatória ou potencial probatório. Nesse ponto, eu acho bastante interessante frisar aqui que, quando é a defesa técnica, as afirmações podem ser feitas conjuntas, mas se for para ouvir o próprio agente, aí sim, tem que ser feita primeiro a oitiva, e as inquirições são feitas primeiro pelo delator e posteriormente pelo corréu que está sendo denunciado. Mas vamos lá, adiante. Observou que a legislação não impôs ordem de colheita das argumentações de cada defesa, nem fez distinção em casos de adoção de postura colaborativa. A lei processual diferencia expressamente os momentos de manifestação do Ministério Público, do assistente do Ministério Público e da defesa. Não distingue, entretanto, o momento de participação entre as defesas de colaborador e não colaborador. O relator também pontuou que a Lei 12.850 de 2013 é bem familiarizada com o Instituto da Colaboração Premiada e, igualmente, não disciplina a ordem de apresentação de alegações finais. Aqui também o prazo é comum. Não se desconhece que a atuação do colaborador guia-se pelo anseio de concessão de benefícios. Porém, essa sanção premial não se condiciona à procedência ou improcedência da ação. Basta que o colaborador cumpra suas obrigações negocialmente assumidas. Ou seja, ele não precisa que o seu delatado seja efetivamente condenado. Então, ele não teria o mesmo interesse que o Ministério Público. Sublinhou também que o ônus processual de comprovar a acusação, de buscar a condenação, é do Ministério Público e não do colaborador. A colaboração, longe de refletir o poderio do agente colaborador, representa uma das possíveis formas de exercício da ampla defesa, que se exercita não apenas em oposição à pretensão acusatória, mas inclusive sob o viés da pretensão de alcance de sanção premial. Ponderou que, mesmo que eventualmente se reconhecesse ilegalidade decorrente desse proceder, a configuração de nulidade processual subordina-se à existência de prejuízo. É imperioso que o interessado evidencie nexo causal entre a suposta irregularidade e a vulneração ao devido processo penal ou o resultado da ação penal. Assim,
cabe ao impetrante o apontamento de qual tese, argumento ou elemento probatório não teria sido, em função da ordem adotada, possível de oposição oportuna. Assim, para o relator, a defesa teve acesso integral à imputação e a eventuais elementos probatórios, descabendo proclamar nulidade com lastro exclusivo na alegada inobservância de ordem de manifestação processual. Para o ministro Roberto Barroso, o impetrante não trouxe um argumento objetivo sequer para demonstrar o prejuízo que teria sofrido. Já o ministro Luiz Fux lembrou que no campo do direito público só se pode fazer aquilo que está previsto em lei e não está previsto em lugar nenhum que o delatado fala depois do delator. Já a ministra Carmen Lúcia entendeu que o caso seria de nulidade relativa, que, portanto, deveria ser arguida na primeira oportunidade. Além disso, seria necessária a demonstração do prejuízo, o que não foi feito pelo impetrante. O ministro Alexandre de Moraes, em divergência, concedeu a ordem de habeas corpus para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à fase de alegações finais, para que se cumpra, sucessivamente, de maneira a garantir ao delatado o direito de falar por último. Os ministros Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello acompanharam a divergência. Ressaltou que o delator não tem mais interesse em se defender, pois, ao fazer o acordo, assume a sua culpabilidade com diminuição da pena ou até mesmo ausência total de pena, em troca das informações prestadas. Assim, o direito do delatado de falar por último está contido no exercício pleno da ampla defesa, englobando a possibilidade de refutar todas as informações, alegações, depoimentos, insinuações, provas e indícios em geral que possam, direta ou indiretamente, influenciar e fundamentar uma futura condenação penal. Concluiu que o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório garantem ao delatado manifestar-se após ter o pleno conhecimento de toda a atividade probatória, se assim for requerido. No caso concreto, isso não aconteceu. Segundo a ministra Rosa Weber, a nulidade é absoluta e, portanto, o prejuízo se presume, ou seja, emerge do descumprimento do devido processo legal. Por sua vez, o ministro Celso de Mello asseverou que o reconhecimento do direito à última palavra atribuída ao réu significa a consagração da garantia constitucional do due process of law, do âmbito do processo penal instaurado sob uma ordem constitucional de perfil democrático. Em seguida, o julgamento foi suspenso. E, como já estamos bem cientes, a posição do ministro Alexandre de Moraes foi a vencedora e, portanto, os termos de seu voto serão detalhados no próximo informativo, junto com a tese que será fixada. Habeas corpus 166373 do Paraná, relator ministro Edson Fachin, julgamento em 25 e 26 de setembro de 2019. Direito processual penal, primeira turma. Prisão e liberdade provisória, prisão preventiva e mãe de criança. A primeira turma denegou a ordem habeas corpus impetrado em favor de presa preventivamente pela suposta prática de crimes de associação criminosa, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse irregular de arma de fogo de uso restrito. A prisão foi fundada na garantia da ordem pública, pois se trataria de pessoa supostamente integrante de grupo criminoso voltado ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, disparo de armas de fogo, ameaça e homicídio. A defesa alegou que a custódia cautelar não deveria subsistir e evocou o precedente da segunda turma do STF, HC 143641, por se tratar de mãe de criança. O ministro Marco Aurélio, relator, considerou devidamente fundamentado o decreto prisional, uma vez ter sido encontrada na residência da paciente quantidade considerável de armas e munições, bem como existirem indícios suficientes de ela integrar o grupo criminoso. O ministro Alexandre de Moraes destacou que o precedente trazido pela defesa não determina que toda mãe de crianças seja submetida à medida alternativa à prisão, mas que o juiz analise as condições específicas do caso, porque o mais salutar é evitar a prisão e priorizar o convívio com a criança. Entretanto, pode haver situações em que o crime é grave
e o convívio pode prejudicar o desenvolvimento do menor. Esse foi o julgamento do HC 168900 de Minas Gerais, relator ministro Marco Aurélio, julgamento em 24 de setembro de 2019. E então, vamos relembrar o precedente citado do habeas corpus 143641? Nesse HC, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal proferiu um dos julgamentos mais importantes e, bem da verdade, um dos mais belos de sua história. Uma de suas peculiaridades, já de início, é que o habeas corpus foi interposto por uma entidade representativa de classe. Nesse caso, foi o Coletivo de Advogados de Direitos Humanos, e também pela Defensoria Pública da União. E foi destinado a proteger, abre aspas, todas as mulheres submetidas à prisão cautelar no sistema penitenciário nacional que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães com crianças com até 12 anos de idade sob sua responsabilidade e das próprias crianças. Ou seja, é um habeas corpus coletivo e para defender paciente indefinido. O Brasil sempre foi vanguarda na utilização das ditas ações constitucionais, como o habeas corpus e mandado de segurança. Essa histórica decisão do Supremo deferiu às presas em prisão cautelar ou provisória, destaque-se prisão cautelar ou prisão provisória, a conversão para prisão domiciliar, usando como fundamento o princípio da intranscendência da pena, segundo o qual a sanção decorrente de prática de delito só pode atingir a pessoa de seu autor e ninguém mais. Cabe destacar que o pedido e seu deferimento não contempla acusadas de crimes graves, como os cometidos mediante violência contra a pessoa. É óbvio que, ao vedar as mínimas condições de saúde e adequado desenvolvimento da gestação à presa, o Estado passa a penalizar de forma cruel e indigna a própria criança e o nascituro, o mesmo valendo para os casos de presa puérpera ou mãe de filho menor de 12 anos que dela dependa integralmente. A impetração desse habeas corpus tratou de buscar reparação de graves disparidades que se tornaram ainda mais evidentes quando, em uma outra decisão proferida pelo mesmo STF, concedeu prisão domiciliar à esposa de um governador preso sob a alegação de que ela possuía filhos menores de 12 anos. Indignados com a injustiça da decisão, até porque sabemos que as demais mulheres encarceradas, na mesma situação que chegou a milhares em nosso país, permaneciam nos presídios, muitas vezes amamentando crianças nos presídios, as entidades impetrantes buscaram pela via jurisdicional a restauração da isonomia, e o STF concedeu com acerto digno de uma Suprema Corte. Direito Processual Penal. Primeira turma. Prova: perito papiloscopista e licitude de laudo. A primeira turma julgou conjuntamente agravos regimentais em habeas corpus em que discutidas questões relativas a julgamento realizado pelo Tribunal do Júri. No caso, a paciente foi pronunciada por 3 homicídios qualificados e por furto qualificado na condição de suposta mandante dos crimes. Um dos agravos regimentais diz respeito à alegada nulidade da decisão de pronúncia, sob os fundamentos de a. Ilicitude de laudo pericial produzido por peritos papiloscopistas integrantes do Instituto de Identificação da Polícia Civil, e b. Ausência de outros elementos suficientes para embasar a pronúncia. No que se refere a esse agravo regimental, a turma negou-lhe provimento para denegar a ordem. Entendeu que a pronúncia está amparada em elementos suficientes de autoria e materialidade. Quanto à sustentada ilicitude do laudo pericial, de acordo com a defesa, o Instituto de Identificação da Polícia Civil não teria atribuição legal para subscrever o laudo oficial. Deveria, então, ser excluído dos autos por alegada incompetência funcional dos papiloscopistas para realizar perícia de competência exclusiva de peritos criminais. No ponto, o colegiado afirmou que o exame de corpo de delito e outras perícias devem ser realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.
Por outro lado, a Lei 12.030 de 2009, ao dispor sobre as perícias oficiais, deixou consignado em seu artigo 5º que, abre aspas, são peritos de natureza criminal os peritos criminais, peritos médico-legistas e peritos odontologistas, com formação superior específica detalhada em regulamento, de acordo com a necessidade de cada órgão e por área de atuação profissional. Fecha aspas. Esse dispositivo, portanto, não contempla expressamente os peritos papiloscopistas. Ocorre que o tema está em discussão, tanto no âmbito do Poder Legislativo quanto no próprio STF, vide ADI 4354 e ADI 5182. Desse modo, até que haja um pronunciamento definitivo do STF sobre essa matéria, não é possível afirmar, do ponto de vista estritamente formal, que a manifestação técnica produzida pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil tenha sido subscrita por perito oficial, nos exatos termos do artigo 5º da Lei 12.030 de 2009. Nem por isso, contudo, deve ser considerada prova ilícita, ou mesmo ser excluída do processo. O Instituto de Identificação, unidade orgânica de execução técnico-científica, integra a estrutura da Polícia Civil e tem atribuição formal para realizar trabalhos periciais papiloscópicos e necropapiloscópicos, relativos ao levantamento, coleta, análise, codificação, decodificação e pesquisa de padrões e vestígios papilares, trabalhos periciais de prosopografia, no âmbito de sua competência, envelhecimento, rejuvenescimento, retrato falado e de representação facial humana, expedindo os respectivos laudos. Trata-se, portanto, de órgão oficial do Estado e com atribuição legal para realizar exames periciais papiloscópicos e necropapiloscópicos, que ostenta qualificação ainda para proceder à identificação criminal e monodactilar dos envolvidos em práticas delitivas, proceder à coleta de impressões digitais, palmares e plantares e classificar as individuais datiloscópicas decadactilares. O outro agravo regimental, interposto pelo Ministério Público Local, trata de esclarecimento a ser feito pelo presidente do Tribunal do Júri aos jurados, no sentido de que os papiloscopistas não são peritos oficiais. De acordo com o agravante, essa declaração poderia ser interpretada equivocadamente pelos membros do Conselho de Sentença, em prejuízo da acusação. Quanto a esse agravo regimental, a turma, por maioria, conheceu do recurso. Vencido no ponto o ministro Marco Aurélio, que não conheceu do agravo por não considerar o Ministério Público parte interessada em habeas corpus, exceto se atuar como fiscal da lei. No mérito, também por maioria, deu provimento ao agravo, para excluir a determinação imposta ao presidente do Tribunal do Júri. Concluiu que essa determinação retiraria a neutralidade do Conselho de Sentença. Isso porque, para o jurado leigo, a afirmação pelo juiz no sentido de que o laudo não é oficial equivale a taxar de ilícita a prova nele contida. Caberá às partes, respeitado o contraditório e a ampla defesa, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, defender a validade do documento ou impugná-lo. Vencido no ponto o ministro Roberto Barroso, relator, que desproveu o agravo. Esse foi o julgamento do HC 174400, do Distrito Federal, relator original ministro Roberto Barroso, redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, julgado em 24 de setembro de 2019. Bem, eu só posso oferecer agora meus desejos de boa semana e bons estudos. E como eu sei que tá todo mundo sob a influência ainda do Rock in Rio, vou mandar aqui um rockzinho bem maneiro para vocês.